Anteriormente, partimos da cidade de Rio Cachegos, onde ficamos no período pós-acidente, em direção a El Calafate, em um dia de boas e tranquilas estradas. Chegando em El Calafate, fizemos uma rápida parada, somente para deixar uma das motos e seguir então para o Glaciar Perito Moreno, onde tivemos uma das experiências mais marcantes da viagem até agora. Por fim, voltamos ao nosso hotel em El Calafate para descansar e nos prepararmos para o dia seguinte. Estamos saindo agora de El Calafate. Agora são 10h50. Saímos um pouco mais tarde hoje, porque tínhamos que pagar primeiro o hotel onde a gente estava. Eu também tive febre ontem, então hoje voltou um pouquinho da febre, estava esperando passar. Mas agora estamos saindo daqui. Dá uma tristeza de sair daqui, porque essa cidade me pareceu ser um pouco parecida com San Martín de los Andes, que foi uma cidade magnífica que a gente esteve, com muita atividade outdoor para fazer e lojas legais, muitas coisas legais para fazer, restaurantes bons. E infelizmente a gente não conseguiu ficar aqui mais tempo. A verdade é que os hotéis são muito caros nessa região, então tanto aqui quanto El Chaltén, os preços assim são absurdos de caro. Então vai ficar para uma próxima, quando a gente voltar, ou de barraca, ou quem sabe carro, motorhome, não sabemos, mas a gente quer voltar para aproveitar aqui. Isso não significa que não valeu a pena. Ontem a gente foi no Glaciar e foi espetacular. Eu acho que foi o melhor lugar que a gente já foi até agora aqui na Argentina. Então valeu muito, muito a pena. E agora, hoje é dia de 73 malditos. Estou levemente ansiosa para ver como que a gente vai se sair lá. Eu já vi relatos falando que não é tudo isso, já vi relatos falando que é tudo isso sim, que é complicado. Então a gente vai fazer a nossa tentativa hoje. A verdade é que eu não tenho muito medo de cair lá, porque a velocidade que a gente vai estar é baixa. O que eu tenho medo é de quebrar alguma coisa da moto de novo e gastar muito dinheiro, porque o que a gente gastou no conserto, reposição de peça agora não foi brincadeira não. Então meu medo é que a gente tenha que gastar algo parecido. Só meu protetor aqui de manete foi R$150, então é uma das coisas que eu não quero quebrar de jeito nenhum. Mas é isso, vamos torcer para que fique tudo bem, que dê tudo certo, e em breve a gente traz mais notícias. E foi com um certo sentimento de pesar que atravessamos o portal da cidade. Mas o dia estava só começando e a estrada ainda prometia muito. A Ruta 40 é sempre maravilhosa, não importa de qual trecho estejamos falando. Aqui, por exemplo, cruzamos mais um dos muitos rios patagônicos com esse tom de azul que é até difícil de explicar. Um pouco mais à frente, cruzamos também um trecho do Lago Argentino, que é o mesmo lago onde fica o glaciar que visitamos no dia anterior, só que na outra extremidade. E por mais que a gente tente filmar bastante da estrada, só estando ali presente para entender o quão bonita a Patagônia é. Seguimos então pela Ruta 40 por mais alguns quilômetros, até encontrar um dos únicos 2 postos de combustível que haveria pelo caminho. Perder um dos 2 postos para nós seria uma tragédia, já que não teríamos autonomia suficiente para o percurso. E aqui uma informação importante: esse primeiro posto só aceitava dinheiro vivo, portanto nunca dependam só de cartão para viagem internacional. Ó. Com o tanque cheio, voltamos para a estrada, para a linda estrada. Tão linda que foram várias as paradas para observar a vida local e também tirar algumas fotos.
Rodando novamente, agora estamos chegando perto da cidade de Três Lagos, a única em todo o percurso de quase 350 km. A estrutura da cidade é bastante tímida, mas pelo menos conta com um posto de gasolina, o segundo e último do dia. Ali, além de combustível, encontramos alguns motociclistas que estavam descendo a Ruta 40, portanto, tinham acabado de passar pelos 73 malditos. Os relatos foram de tranquilos a desafiadores, nos deixando ainda mais ansiosos, ainda mais com o vento que estava começando a incomodar. A gente acabou de fazer a última parada antes de pegar os 73 malditos. Faltam mais ou menos uns 30, 40 quilômetros para chegar lá. Encontramos alguns motociclistas ali na parada, no posto de gasolina. Alguns passaram tudo bem, outros caíram. Os que caíram, até onde ficamos sabendo, que estavam correndo muito, o que não é a nossa intenção de fazer. A gente não tem horário para chegar, então, mas o importante é chegarmos em segurança. E, bom, é isso. A gente já aprendeu algumas dicas também, né, de como passar por lá. Então, quanto menos firme você segurar no guidão da sua moto, melhor, porque aí você deixa ela mais maleável, né? Quando você segura muito forte, o que é normal, quando você tá tenso, a moto ela fica mais dura, então ela não fica tão maleável. Você passa em cima de uma pedra, alguma coisa que te puxa. A gente vai seguir os trilhos também que os carros fizerem, porque daí eles já deram uma boa baixada ali nas pedrinhas. E quando a gente vê que tá muito complicado, a gente põe o pezinho no chão, vai devagar. E é isso. Na teoria tá tudo certo já, vamos ver na prática como vai ser. Pegar esses ventos tão fortes quando você tá com alguém que você ama é pior ainda. Porque você se cuida, mas você fica extremamente preocupado com o outro. Então você tá ali tentando manter a sua moto na linha, mas você tá preocupado com a moto do outro pra ver se ele vai conseguir também. E não é nada que você possa fazer, né, pra mudar isso. Não depende só de habilidade da pessoa também, depende de como o vento pega, da força do vento. Então, eu acho que eu prefiro passar nos 73 várias vezes do que ficar pegando tanto vento assim, igual a gente tá pegando agora, que é um vento extremo. A gente ali atrás pegou assim um vento tão forte de lateral que é desesperador. A vontade é parar e parar por ali, mas não tem como. Você tem que continuar porque não tem pra onde você ir. Acho que estamos chegando. Já não vejo o final das faixas aqui. Eu acho que ali em cima já vai começar. Entrei bem, só que não. É isso que eu falo, ó. Tá muito macio. Não sei se é essa a palavra certa, né? Tô andando de pedra, não é macio, mas ele fica muito cheio de morrinho assim. E se você estiver segurando muito forte o guidão, você não consegue. Você trava ali e cai. Tem que deixar ele mais maleável. Olha isso. Tem umas partes que são mais tranquilas. Já estão bem macetadas. Aí vem essas poeiras aqui, é foda. Bom, são 73 quilômetros aqui, que significa que a gente vai ficar umas 2 horas nesse lugar andando assim. Olha, devagar e tenso. Nossa.
seguir o trilho do Igor, que é mais fácil. E não demorou muito para a gente encontrar a primeira vítima do 73. Era um motociclista que tínhamos justamente conhecido no último posto de combustível e teve seu pneu furado aqui. Esse é outro problema dos 73 malditos. Felizmente ele já estava com o conserto do pneu bastante adiantado e não precisou de ajuda. A concentração para guiar as motos no Ripple era evidente em nossos rostos. E aqui estamos nós. Nos meus cálculos, eu não olhei bem certinho na hora que a gente entrou aqui, mas em média, eu acho que a gente andou uns 10 quilômetros. Tem partes que são mais tranquilas, como essa daqui, que tá mais como se fosse uma área de terra, assim, com pouquíssima pedra. Mas tem áreas que tinha umas pedras muito grandes ali atrás, gigante, assim, para um pneu. E essas pedras, sim, são mais escorregadias. Eu pensei em parar, porque deu um friozinho na barriga, mas se eu parasse a moto ia cair. Então, a única saída foi continuar. Que bosta. Preciso sair desse monte. Nossa. E falta tudo ainda. Falta mais 40. Ou seja, a gente fez praticamente metade. E eu já não tô aguentando. O começo tava mais fácil. Agora aqui é tortura. Olha lá os pezinhos do Igor. Oh! Tô rindo de nervoso. Que bosta. Isso é muito cansativo. É chato. Assim, a gente pegou uma parte agora fofinha que não tem fim. E é chato demais, porque tem um monte de parte que não tem trilho pra você seguir. Não tem nada, e aí você fica passando nessas partes cheias de pedra solta. Sério, a gente não caiu ainda nenhuma vez por, sei lá, sorte. Mas quero uma 4x4 pra andar aqui, porque tá muito difícil. Foram quase 2/3 do caminho agora. E a estrada melhorou. Não significa que ela tá boa, mas significa que ela melhorou no sentido de que não temos mais a parte fofinha, né, de pedra. Agora é terra batida aqui com umas pedrinhas menores, mas não tá fofinha, então o risco de cair é menor.
Claro que a gente, né, não tá andando numa velocidade que a gente andaria numa estrada asfaltada, mas já dá pra melhorar um pouquinho, sair da primeira, que eu andei muito tempo na primeira, agora eu já tô na terceira aqui, daqui a pouco eu jogo pra uma quarta. Bom, e vamos lá, falta um pouquinho só pra gente sair dessa, e aí temos mais 60 quilômetros até chegar no nosso hotel. Se meus cálculos estão certos, faltam uns 10 quilômetros pra gente terminar isso aqui, que eu chutaria uma meia hora ainda, né, porque a velocidade tá baixa, mas agora deu uma pioradinha de novo na estrada. Já começamos a encontrar a parte fofinha de pedra de novo, mas não tá nada igual ainda o que foi o meio ali, que eu não sei, honestamente, como que a gente não caiu. Depois de muito sufoco, avistamos o asfalto. Passamos, e sem nenhum acidente. Uma ótima superação para quem há poucos dias discutia a continuidade da viagem. Depois de 3 horas e meia, a gente terminou os 73 malditos, com saldo de 0 tombos, mas pelo menos do meu lado uns 77 quase tombos. A primeira metade foi bastante difícil, o RIP estava bem frouxo, estava complicado, mas a segunda metade já foi mais tranquilo e já deu para desenvolver uma velocidade maior, tanto que na primeira metade nós demoramos mais de 2 horas para ela e a segunda metade pouco menos de 1h30. Então a segunda metade, de quem está vindo do sul para o norte, acaba sendo um pouquinho mais tranquila. Depois de tanto RIP, o asfalto nos parecia tão macio, as curvas tão suaves, que mal vimos passar os 60 km até a cidade de Governador Gregórios, cidade onde passaríamos a semana. Não era nenhum exemplo de cidade vistosa, mas pelo menos a estadia por lá estava muito mais dentro do nosso orçamento. Ao fim, um merecido brinde a mais uma etapa vencida.